Um bom dia! Bom dia! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia! Sim! Hoje, 6 de março de 2022, domingo, 8h30 da manhã, só os vitoriosos acordados a essa hora. Só a galera top que está acordada essa hora. Um salve para todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos. Abram as Bíblias de vocês, então, no capítulo de hoje, que é Gênesis, é Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão pegando suas canetas, seus lápis, borracha, marca-texto, enfim. Hoje é um capítulo relativamente curto, mas tem bastante detalhezinho, tem bastante coisa para a gente analisar. Antes de começarmos, então, a leitura e o estudo do capítulo 2, agora de Êxodo, vamos fazer, então, a nossa oração e convidar o Espírito Santo para estar conosco durante o estudo. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é quem o Senhor é. Muito obrigado porque o Senhor é infinito. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é misericórdia. O Senhor é o nosso Criador, Criador de todo o universo. O Senhor é o nosso mantenedor. O Senhor é o nosso Salvador, Pai. Nosso coração é imensamente grato por isso. Agradecemos pelas bênçãos, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo despertar nessa manhã, com paz, com vida, com saúde. E agradecemos, Pai, pela oportunidade, o privilégio que agora nós temos de estudarmos a Tua Palavra. E ao abrirmos agora, Pai, em Êxodo capítulo 2, que o Senhor se faça presente conosco, por favor. Envie Teu Santo Espírito e através dele, Pai, nos dê a Sua sabedoria, sabedoria que vem do alto, para a gente compreender o que nós vamos ler aqui nessas páginas, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Êxodo capítulo 2, vamos lá. Ontem nós começamos a ler o capítulo 1 e nós fizemos a introdução de Êxodo e nós analisamos ali todo o contexto, né, como estava o Egito nesse momento, depois que José e seus irmãos morreram. Nós vimos que se levantou um faraó que nada sabia sobre José e nós estudamos aí, vimos a implicância, né, a implicação do que significa nada saber sobre José. Nós vimos também falando da ordem do rei para matar todos os filhos meninos hebreus, os bebês meninos, porque estavam muito numerosos. E o rei do Egito, o faraó, estava com medo de que uma hora ou outra esses hebreus fizessem uma revolta, se aliassem com povos de fora e fizessem uma invasão e derrubassem ele do trono. Mas nós vimos ontem também que, apesar da regra que ele tinha colocado para as parteiras, lembra-se de duas parteiras, a Sifrá e a Puá, elas foram ordenadas a matarem os meninos hebreus. Elas desobedeceram voluntariamente porque elas temiam a Deus. E elas foram abençoadas depois que Deus deu famílias para elas. Uma bênção, e falamos também da bênção da família. E aí, no finalzinho, Faraó não contente, Faraó agora ordena dar a ordem e dá um aval para todos os habitantes do Egito, todos os egípcios, matarem as crianças hebreias, os meninos.
E termina o capítulo assim, o capítulo 1. E agora, vamos para o capítulo 2, que terminou de um jeito macabro, com essa ordem, com essa chacina ordenada pelo faraó. E agora, vamos começar o capítulo 2, então. E aí eu queria já começar a ler na minha Bíblia, nova versão internacional. Capítulo 2, verso 1, começa assim. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: Senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Aqui, gente, nós vemos a introdução, o início da história de Moisés, o nascimento de Moisés. De cara, assim, ó, na lata, nós podemos perceber alguns detalhes, algumas nuances do texto e coisas que não eram para ser tão nuances assim, mas que são agora. Eu espero abrir os olhos de vocês para o que eu vou falar aqui agora, porque o texto, desde do capítulo anterior, já dá traços para a gente de uma coisa muito interessante. Preste atenção. Existe o decreto do faraó. O decreto do faraó para matar todos os meninos. Primeiro, ele pede para as parteiras, e as parteiras se recusam. Depois ele estende a lei para todos os egípcios. Todos os egípcios podem matar os meninos hebreus, os bebês. Mas olha que interessante. Moisés aqui, ele acaba de ser um bebê, ele é um bebê. E ele só existe, Moisés só pode se tornar posteriormente quem ele se torna. Deus só pode usar Moisés, por quê? Porque aqui, desde o capítulo 1 até esse verso, até o verso 10 do capítulo 2, quem são os personagens principais dessa história? Quem são os protagonistas dessa história que fazem e que dão movimento para o texto, que dão movimento para a história, para que o enredo se desenvolva, para que a história continue? Existem personagens aqui. Existem pessoas que trabalham ativamente no curso da história para poder ter história. Existe o faraó, né? Por trás, aquela força do mal falando assim, mata, mata, mata. Porém, aqui nós vemos aqui algumas figuras peculiares que fazem dar o andamento do enredo, possibilitando Moisés sobreviver. Primeiro, parteiras. As parteiras desobedecem, se recusam a obedecer essa ordem imbecil do faraó. Uma ordem xenofóbica, uma ordem preconceituosa, uma ordem racista, queria exterminar o povo hebreu ali, porque eles já eram escravizados, e aí aí as parteiras agora se recusam a matar os meninos. Depois vem a mãe de Moisés. Ela também, obviamente, a mãe e a irmã, por motivos mais do que óbvios, também desobedecem à ordem do faraó. Depois, a própria filha do faraó, ao ver o menino, ela se compadece dele, atesta, reconhece que ele era um hebreu, talvez por já ter sido circuncisado,
e ela vê que ele era um bebê hebreu por estar circuncisado, ela fala assim, este é um menino dos hebreus. E ela decide adotá-lo. Então nós vemos aqui a ação de mulheres corajosas e mulheres destemidas sem medo de fazer o que é certo. As parteiras temiam a Deus e se recusaram a matar os bebês. A mãe e a irmã de Moisés por motivos óbvios. E aqui também a filha do faraó. A própria filha do faraó se recusa a seguir essa ordem imbecil do próprio faraó, do pai dela. Nós vemos aqui a união em conjunto, um esforço de mulheres para o enredo existir. Se não fosse o esforço dessas mulheres em elas quebrarem essa regra, irem contra o que estava sendo ordenado, uma ordem, né, completamente esdrúxula, Moisés não teria nascido, não teria acontecido tudo isso que nós estamos começando a ler aqui. Então o protagonismo aqui no começo de Êxodo, o protagonismo é de mulheres. Sem essas mulheres, essas destemidas mulheres e tementes a Deus, sem essas mulheres, nós não teríamos o pequenino Moisés aqui na história. E aí é interessante que depois, quando nós acreditamos que foi a Hatshepsut, que era a filha do faraó, pega Moisés ali, e aí a irmã, né, a Miriam, nós já sabemos aqui então que ela tem uma irmã. O Moisés tem uma irmã, né? Ainda não dá o nome dela aqui, eu já falei o nome dela aqui, né? Nem devia ter falado o nome dela. Vamos tentar ler como se estivesse lendo pela primeira vez. A gente sabe que pelo menos Moisés tinha uma irmã mais velha. E ela já estava de butuca, ela já observa, e ela já, hora que vê que a filha do faraó pegou e não quis matar, ela já se oferece, fala assim, olha, eu tenho uma mulher hebreia que pode servir de ama ali para amamentar um menino e tal. E era a própria mãe de Moisés. Muito esperta. E ainda, além dela conseguir fazer com que Moisés seja criado inicialmente pela própria mãe, ela ainda recebe um salário. Ela ainda é paga para cuidar do próprio filho. Atestando, a Hatshepsut, atestando que agora esse filho, essa criança é minha. Ele é minha propriedade e eu estou dando a vocês aí pedindo para vocês prestarem um serviço para mim, para amamentar o menino e para você cuidar dele e educar ele. E aí ele dá o nome de Moisés. E aí ela fala porque eu o tirei das águas. E aqui existe uma mescla de dois nomes. Primeiro, Moisés vem do egípcio, raiz Mose. Mose significa filho de. Olha que interessante. A gente vê diversos faraós que têm essa raiz Mose no nome. Nós traduzimos para o português, por exemplo, tem o faraó Tutmoses. Tutmoses, filho do deus Tut. Armose, filho do deus Ar. Camose, filho do deus Cã. Terramsés, a raiz é de Mose, que é filho do Ra, deus do sol. Era, de fato, os príncipes, né? Os filhos dos faraós. O faraó tinha o nome e o faraó dava um nome para o filho dele como se ele fosse um filho de um deus. Muito provavelmente o deus que o próprio faraó cultuava. Então o faraó cultuava o deus Ra, ele vai dar o nome do filho dele de filho de Ra. Mose não tem uma raiz, não tem um filho, ele é só filho de. A Hatshepsut não fala que ele é filho de algum deus, da divindade, porque ela não sabe qual é a proveniência dele, muito provavelmente. E ela só deixa o nome de Moisés como Mose. Moisés. Só que aqui rola um negócio muito interessante, porque no hebraico eles misturam o eu o tirei das águas, é um verbo em hebraico que vem da raiz machá, que é tirar das águas. E aí misturou Mose com machá, e nós temos o nome de Moisés em hebraico, que é Moshe. Olha que legal, isso você provavelmente não sabia. Então, o nome de Moisés no hebraico, Moshe,
vem da união de Mose, que é um nome egípcio, com o Machá retirado das águas, e aí fica um Moshe. Muito interessante. Só que agora, olha só, do verso 10 para o verso 11, olha que interessante. Verso 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Esse certo dia, Moisés já sendo adulto, gente, é 30 anos depois. Olha só. Não, vou continuar. É 30 anos depois. 30 anos depois do quê? 30 anos depois que o menino já tinha crescido, Moisés tinha crescido. 30 anos depois que Moisés tinha acontecido aquilo. Cara, a gente vai lá, se você quiser comprovar isso, a gente pode ir depois, eu vou até abrir, se quiser abrir em Atos 7, deixa meio que marcado aí na sua Bíblia, Atos capítulo 7, que lá traz muitas informações interessantes sobre a vida de Moisés. É o grande discurso de Estevão, né? Atos 7, 23, fala assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Quando ele tinha completado 40 anos. E é muito louco isso aqui, porque a história dá um pulo muito grande. A história dá um salto de 30 anos. Moisés aqui, acredita-se que ele voltou para o palácio do faraó com seus 10, 12 anos de idade. E aqui aparece, certo dia Moisés já sendo adulto. Não é certo dia qualquer, é 30 anos depois. Então se passam 40, ele estava com 40 anos de idade. E aqui a gente tem poucas informações na Bíblia sobre o que fez Moisés durante esse tempo. Mas nós sabemos que Moisés foi educado na corte, no palácio, como um egípcio. Ele se vestia como um egípcio. Ele era, provavelmente, a cabeça raspada como um egípcio. Ele era todo depilado como egípcio. Ele usava correntonas como egípcio. Ele tinha o olho pintado como egípcio. Ele usava aquela saia de linho como um egípcio. Não usava camisa na parte de cima, não usava uma proteção na parte de cima. Usava braceletes. Ele era um filho do faraó. Ele era um príncipe. Ele era um príncipe ali na corte. E no próprio capítulo 7 de Atos, ele dá um spoilerzinho, ele dá uma coisinha pra gente aqui, olha só. Deixa eu ler aqui. Verso 22, Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e poderoso em obras. O que nós sabemos aqui é que Moisés foi educado, ele era sábio, então, e nós sabemos que era tanto na instrução de sabedoria, magias, coisas das divindades, ele estudava tudo isso. E também ele era chefe militar. Moisés, ele conduzia campanhas militares. Ele era poderoso em palavras e poderoso em obras. Provavelmente ele deve ter liderado incursões de conquistas em territórios egípcios. Ele liderando. 40 anos dessa educação, 40 anos de tudo isso, mas, olha que interessante, no verso 11 fala, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Ele, apesar de tudo, apesar de estar inserido na corte, estar inserido no palácio do faraó, ter sido educado, ensinado com todas as coisas que um príncipe do Egito receberia, a melhor educação, as melhores comidas, tudo. Ele sabia da sua origem, muito provavelmente porque ele aprendeu da própria mãe, que cuidou dele durante os primeiros 12 anos de vida. E provavelmente ele ouviu da boca da própria mãe, do próprio pai, que ele seria a pessoa que iria libertar o povo de Israel do Egito. E ele cresce com aquilo, na cabeça. E aí vamos lá. Agora aqui, tenta prestar atenção, porque é a primeira história de Moisés. Moisés, até o verso 10, ele é um menino, um bebê. Você não ouve propriamente de atos dele. São atos das mulheres em prol de salvar Moisés.
Agora é a primeira história de Moisés. Assim, ó, prazer, pessoas, este aqui é Moisés. Olha o que fala de Moisés. Então, desde o verso 11 de novo. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Não, vamos parar por aqui. Muito bem, gente. Apresento-lhes Moisés, o nosso herói, o protagonista dessa história. Ele é um assassino. O cara já é apresentado pra gente como alguém que matou. Foi motivado por ódio, por ira ali, ó, vendo a opressão acontecendo com os seus irmãos hebreus. Ele não se segurou. Ele foi lá. E aqui, muita gente tem a ideia de que Moisés agiu ali passionalmente, né? No calor do momento, né? Ele vê ali e tudo mais, ele vê o hebreu ali sendo espancado e eles... ele separa a briga e mata o egípcio. Não. Aqui dá a entender, apesar de poucas palavras da situação, dá a entender que foi uma morte planejada. Ele corre o olhar por todos os lados, não vê ninguém, ele certifica que ele está sozinho, arma uma emboscadinha pro egípcio e mata o egípcio e enterra ele na areia. Não foi algo que ele foi sem pensar, matou, ai meu Deus, o que eu fiz, sei lá o que. Não, ele matou consciente e enterra o corpo ainda. Esse é o seu herói. Esse é o seu protagonista, gente. A primeira história de Moisés é ele matando alguém. Verso 13. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu, quem é você na fila do pão? Parça. Quem que você está se achando? Você tá se achando o quê aqui? Verso 14, o homem respondeu, quem é o meu líder? Ou quem é o meu príncipe e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Cara, uma coisa muito que a gente não para pra pensar e que faz agora completo sentido, eu vou trazer isso pra vocês. Por que que depois que Moisés mata o egípcio, no outro dia ele volta pro mesmo lugar? Já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra tentar entender? Cara, se eu tivesse matado alguém, cara, não voltaria ali por um bom tempo. Eu ficaria na minha, eu ficaria deixando a poeira baixar. Ele foi no dia seguinte, ele já voltou para o mesmo lugar. A intenção de Moisés aqui era clara. Moisés, ele estava assumindo, ele tinha provavelmente crescido, ouvido da boca dos pais, que ele seria o libertador. 40 anos se passam. Ele já é o príncipe do Egito, sucessor do trono, mas ele não se deslumbrava com isso. Ele já tinha todo o conhecimento militar, toda a sabedoria. Ele falou assim, eu vou libertar esse povo. Preste atenção, eu vou libertar esse povo. E ele estava tentando fazer isso à força. Ele volta no outro dia porque muito provavelmente ele estava querendo liderar uma rebelião com a galera. Falou, gente, vamos lá, eu matei um egípcio ontem. Se eu fiz isso, todo mundo aqui pode fazer, pode se levantar e vamos fazer uma revolução e vamos libertar o nosso povo aqui do Egito. Moisés estava querendo ser um revolucionário. Moisés estava querendo fazer uma insurgência ali e ele liderar a força. Por força e por violência e pela liderança dele militar, porque eu sou o príncipe, eu tenho todo o conhecimento militar, ele queria libertar o povo pelas próprias forças. Só que ele chega e vê 2 hebreus brigando um com o outro. E aí, a notícia, com certeza, os anciãos, né? Os anciãos ali de Israel já sabiam que Moisés seria o libertador. Só que eles não aceitavam. E aí os caras já mandam assim,
Você tá achando o quê? Quem te nomeou príncipe ou juiz sobre a gente? Quem disse isso pra você? A gente não aceita a tua liderança aqui. Volta pra lá, ô filhinho do papai. Volta pra lá, ô Mauricinho. Volta pra lá, ô príncipezinho. A gente não reconhece você aqui. Moisés, e obviamente alguém viu, né? Obviamente alguém viu o que ele fez, que ele matou aquele egípcio, que ele escondeu o corpo. E Moisés falou assim: a casa caiu. Por quê? A casa caiu por dois grandes motivos, dois simples e grandes motivos. Primeiro, ele matou um egípcio, ele seria morto, pena de morte. Segundo, nem o povo que ele considerava o povo dele, os hebreus, consideravam ele alguma coisa. Ele estava isolado, ele não tinha apoio de nenhum dos lados mais agora. Ele tinha acabado de matar um egípcio e não tinha o apoio do povo hebreu. A casa caiu, Moisés. A casa caiu. Ele queria instigar uma rebelião, ele queria libertar o povo à força. Ai, Moisés. Verso 15. Quando o faraó soube disso, soube do assassinato, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Terra de Midian aqui é uma coisa muito, né? Porque os midianitas, eles eram nômades, eles mudavam, eles não ficavam só numa região, mas acredita-se que era na planície do Sinai. A gente vai ver depois por registro, ali na frente, quando a gente for ler o capítulo de amanhã, montes ali, o Monte Horebe, em que Moisés estava pastoreando, era na planície sinaítica. E ali a fuga de Moisés também não deve ter sido fácil. Porque conta registros históricos que para fugir para esse lado, essa região para nordeste, era cheio de torres de vigias de egípcios. A galera tinha que se rastejar no junco, tinha que se livrar dos espias, da galera que estava de torre de vigia. Não é relatado aqui, mas Moisés deve ter passado um apuro para fugir nisso aqui. O fato é que ele foge para longe, ele vai para essa terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Verso 16. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Aqui começa agora uma coisa que já é comum, assim, a gente ecoa uma história pra gente lá de Gênesis. Lembra da história de Jacó e de Rebeca? Jacó chegando à beira de um poço, fazendo ali algo no poço. Então Jacó ali tira a pedra do poço, né? Ele tira a pedra, quer mostrar que é fortão para Rebeca, joga, dá de beber para o rebanho. Rebeca, uma pastora, estava ali. Rebeca sai correndo, vai contar para o seu pai. Seu pai pede para convidar Jacó para comer em casa e depois Jacó acaba se casando com Rebeca. Lembra-se dessa história. Observem agora. Ora, verso 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Verso 18. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio defendeu-nos os pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Olha, cara, a história se repete, né? A história aqui se repete. Mesma coisa. Um homem, um poço, pastora, rebanhos, um ato heróico, um levanta uma pedrona, o outro expulsa os outros pastores que estavam querendo impedir que as mulheres, as pastoras ali dessem água. Vai correndo para o pai e o pai chama o estranho, o estrangeiro, para comer junto, né? E aqui é interessante que no verso 19 elas falam: um egípcio defendeu-nos os pastores. Obviamente, cara, Moisés era um egípcio, ele se vestia como egípcio, ele tinha todos os traços, ele era todo depilado, ele era cabeça raspada, ele tinha pintura, ele tinha joias, ele era um egípcio. E elas obviamente não iam falar assim: nossa, tem um hebreu ali. Não, é um egípcio. E a hospitalidade aqui de Reuel significa amigo de Deus. Depois nós iremos ver que o outro nome de Reuel é Jetro. Muito provavelmente, aqui vai uma curiosidade, Jetro é um título. O Jetro significa sua excelência, porque ele era um sacerdote. Então, provavelmente, o nome de verdade
de Jetro, não era Jetro, era Reuel, que significa amigo de Deus. E Jetro era o título dele, Sua Excelência. Ele era um sacerdote. E a gente sabe que os midianitas, eles são descendentes diretos de Abraão. E provavelmente algum desses midianitas, alguma linhagem desses midianitas, continuou adorando Yahweh, continuou adorando Deus. E foi criando-se uma linhagem sacerdotal lá entre os midianitas, ao qual Reuel era sacerdote de Midian, sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante, né? Muito interessante. Verso 21, depois ele... Então, Reuel, Jetro, chama esse egípcio para comer na casa dele. Ó, hospitalidade oriental aqui, hospitalidade aqui no ápice. Ó. Verso 21. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Na casa é ali na região, né? Eles tinham várias tendas, né? Na casa é na propriedade ali. E este ainda lhe deu por mulher sua filha Zípora. Olha só, ainda pegou a filha do cara. Casou com uma das filhas do sacerdote. Igual Jacó casou com Rebeca, cara. As histórias são muito similares, é muito interessante esses paralelos. E verso 22, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Então Moisés é acolhido, tem uma casa, tem uma esposa e agora ele tem um filho. Um assassino fugitivo, um assassino que queria libertar o povo de Israel à força. Ele queria ocasionar ali, fazer uma rebelião para a galera ali dos hebreus se rebelarem, combaterem militarmente os egípcios para vazar do Egito. Ele quis com suas próprias forças fazer isso, acabou o tiro saindo pela culatra. Ele ficou sem apoio nem dos hebreus e sem, obviamente, o apoio dos egípcios, porque ele tinha acabado de matar um dos próprios. Agora ele foge para o meio do deserto, ele é acolhido e ali ele tem uma esposa, ali ele tem um filho. E olha que interessante, verso 23, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Agora, esse verso 23, muito tempo depois, Atos 7, verso 30. Quanto muito tempo depois que foi isso? Dessa história de Moisés casar com Zípora e ter filho Gerson. Atos 7, verso 30 fala assim: passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto. Pausa aí. Nós iremos estudar amanhã, começar a estudar a história da sarça e do chamado de Moisés. Porém, gente, lembra que eu disse ontem, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles avançam 80 anos em 2 capítulos. E o resto, do capítulo 3 até o capítulo 40 de Êxodo, se passa aproximadamente só 1 ano. Então ele pula aqui 80 anos. Moisés com 80 anos no deserto, passou 40 anos como pastor de ovelhas, passou 40 anos no anonimato, passou 40 anos ali, ó, pianinho. Provavelmente ele já pensava assim, cara, não sou eu, esse é o problema lá do Egito, dos hebreus, já não é mais comigo, eu estou aqui, já tenho minha esposa, já tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meu rebanho, já tenho minha propriedade, eu estou de boas aqui. Moisés passa 40 anos na corte do faraó, depois ele passa 40 anos no deserto. Então, do verso 22 para o verso 23 se passam 40 anos. E olha só, fala que muito tempo depois morreu o rei do Egito e entra outro no lugar. E aí o faraó, que acredita-se que é desse período, é o faraó que vai protagonizar toda a história aqui daqui para frente, é o Amenhotep II, que foi considerado um dos faraós mais cruéis que existiu no Egito. E olha que interessante como termina o capítulo, verso 24. Ouviu Deus o lamento deles
e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus aqui fala que ele lembrou-se da aliança. Obviamente, Deus nunca tinha se esquecido da aliança. Isso aqui é uma expressão usada, obviamente, por seres humanos que escreveram, Moisés que escreveu isso aqui, para descrever que Deus agora chegou o momento de Deus agir, né? Que Deus tinha esquecido. Lembra que Deus tinha prometido para Abraão que iriam se passar 400 anos até que a iniquidade dos amorreus atingisse o seu limite. Deus nunca esqueceu. Só que aqui é mais interessante, Deus não se esquece. Porém, entretanto, todavia, além disso, Deus ouve o lamento e Deus vê a situação. E aí terminamos o capítulo 2 com essa mensagem. Deus é o Deus que se lembra constantemente de nós. Deus é um Deus que ouve o seu clamor. Deus é um Deus que ouve o seu lamento. Deus é um Deus que ouve o seu choro. Não duvide por um segundo sequer que Deus não está a par de todos os BOs, de todas as tretas que estão acontecendo, de todos os problemas que estão acontecendo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Deus é um Deus que se lembra constantemente. Deus é um Deus que ouve o seu clamor. E além de Deus ouvir, Deus vê. Deus te vê. Deus te enxerga como alguém único. Deus te enxerga como uma pessoa única. Deus reconhece você e se só existisse você no universo, Ele teria feito tudo isso só para salvar você, uma pessoa. Deus não te enxerga como um número no meio da multidão. Deus se lembra de você. Deus ouve os seus lamentos e Deus te vê. O ato de ver é o ato de te notar, é o ato de se importar. Você pode estar provavelmente hoje passando por algum BO, por algum problema, por alguma treta, qualquer problema que seja, e você às vezes pode estar se sentindo desprezada, desamparada, esquecida ou esquecido, desamparado por Deus. E você fica perguntando, Deus, cadê você? Deus, cadê? Você me esqueceu, eu não sou nada. Quantas vezes eu já passou e cruzou na minha cabeça esse pensamento assim, Deus, eu não sou importante. Eu não sirvo para nada. O universo é tão imenso para o Senhor se preocupar com um ser humano tão miserável, medíocre, pequeno como eu. Deus, certeza, Deus, que você se esqueceu de mim, eu estou passando por esse problema. Quantas vezes esse pensamento passou na minha cabeça, cara? E eu aposto que já deve ter passado pela cabeça de vocês em momentos também esse sentimento de insignificância perante a imensidão do universo. Tipo, Deus tem problemas maiores para se preocupar do que comigo. Mas não. Não. Deus se lembra de você constantemente. Deus ouve os seus lamentos. E Deus vê pelo que você está passando. E se você está orando a Deus, se você está clamando, se você está chorando, se você está falando, e Deus ainda aparentemente não fez nada, fique tranquilo, fique tranquila. 99% das ações de Deus... Você já viu aquela imagem que é um iceberg? Da imagem do iceberg, né? Tem a pontinha do iceberg aqui na superfície e o iceberg maior está todo aqui para baixo. As ações que nós enxergamos de Deus é essa pontinha do iceberg. Só que Deus está fazendo tanto mais no oculto para agir no momento certo. Você acha que os hebreus não questionaram ao longo desses 400, desses tantos anos que eles estavam ali no Egito, desses 100 anos de escravidão no Egito? Você acha que os hebreus não se questionaram em nenhum momento, Deus, cadê você? Deus, o que você está fazendo? Deus, você se esqueceu da gente? Mas Deus sabe o momento exato de agir na nossa vida. Deus sabe o momento certo. Não é porque você não está vendo as ações de Deus que Deus se esqueceu de você. Deus é um Deus que sabe, é um Deus que ouve e é um Deus que vê você. Não duvide nem por um segundo. E quando você duvidar, quando você estiver com esse sentimento de abandono e falar assim, Deus não se importa comigo, cara, mina, se ajoelha
E fala isso para Deus. Se exponha para Deus. Fala assim, Deus, eu estou me sentindo excluída. Eu estou me sentindo não ouvida. Eu sinto que o Senhor não me ouve. Eu sinto que o Senhor não está nem aí para mim. Eu sinto que o Senhor tem milhões de coisas mais importantes para cuidar do que de mim. Aqui, no meio do Brasil, nesse planetinha, no meio do universo. Abra o seu coração para Deus. Clame a Ele. E entrega os seus caminhos para Ele, que eu tenho certeza que no momento certo, se você entrega os teus caminhos para Ele, no momento certo Ele vai agir na tua vida, não importa o perrengue que você esteja passando. Deus aqui, capítulo 2, termina com isso. Deus olhando para os israelitas e Deus vendo a situação deles. Deus não ia deixar o povo quieto. E, por ironia, Deus vai usar quem para libertar esse povo? Um assassino violento, autoconfiante, que queria libertar o povo de Israel pelas próprias forças. Queria fazer uma revolução, ele queria ser o general de um exército hebreu. Deus vai usar esse homem. Porém, para ele usar esse homem, ele teve que esperar 80 anos. Moisés passa 40 anos na corte do rei do Egito. Depois mais 40 anos para desaprender tudo que ele tinha aprendido no Egito. Perder aquela autoconfiança, aquele sentimento de eu vou resolver tudo no tapa, eu posso, eu consigo com as minhas próprias forças. Deus esperou 80 anos para poder usar Moisés. Deus sabe o momento exato para te usar. Deus sabe o momento exato para irem em teu auxílio. Deus sabe tudo. Deus ouve e Deus vê. Não duvide por um segundo. Vamos orar. Pai amado e querido, novamente, Pai, a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor não é um Deus, Pai, que está apático, um Deus que está dormindo, um Deus que está alheio aos nossos sofrimentos, Pai. O Senhor é um Deus que se lembra de nós constantemente. O Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor. O Senhor é um Deus que ouve os nossos lamentos, o nosso choro. E o Senhor é um Deus que nos vê, Pai. Não como um número, mas como seres humanos, com existência, com uma vida. Diversas vezes, Pai, durante a nossa vida, na nossa caminhada aqui na Terra, nós somos levados, Pai, a pensar que nós somos insignificantes. Que nós não fazemos diferença alguma para ninguém, Pai. Que o Senhor tem milhões de coisas mais importantes para tratar do que o nosso pequeno problema aqui, Pai. Por favor, Pai, quando surgir esse pensamento na nossa mente, envie o Santo Espírito, Pai, para lavar isso, chutar para fora, longe, para fora do estádio, esse pensamento, Pai. Isso não vem de Ti, esse pensamento vem do inimigo, Pai. O inimigo quer nos colocar para baixo o tempo inteiro e mostrar para a gente que nós não somos importantes para Ti. Que nós não fazemos diferença. Que o universo vai acabar e a gente nascendo aqui, morrendo aqui, o universo vai continuar do mesmo jeito. É isso que o inimigo quer que a gente pense. Mas o Senhor se importa com a gente, Pai. O Senhor tanto se importa, Pai, que o Senhor veio para cá, para essa terra, para morrer por nós. O Senhor deu sua vida, Pai. Um ser eterno. Um ser criador, morto pelas próprias criaturas em amor a nós, Pai. Se isso não é a prova de que o Senhor se importa com a gente, Pai, que o Senhor ouve, Pai, eu não sei mais. Então, por favor, quando surgir esse sentimento de abandono por Ti, da nossa parte, que a gente fica pensando que o Senhor nos abandonou, Pai, por favor, rebate esse sentimento para longe. E nos dê a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Às vezes nós não vemos as Suas ações ativamente na nossa vida, mas nós temos a convicção de que o Senhor está agindo por detrás dos panos, Pai. Que o Senhor está agindo tudo em prol daqueles que Te amam e Te obedecem, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando Bora Ler a Bíblia, Pai. Seja com seus problemas, seja com suas aflições. Eu não sei, não conheço quase ninguém aqui, Pai. E eu não sei das suas vidas particulares, eu não sei dos problemas que cada um passa, mas o Senhor sabe. Mostre para essas pessoas que o Senhor sabe, o Senhor ouve e o Senhor vê, Pai. Seja com todos aqui, seja com as famílias também aqui representadas. Seja, Pai, com os menores do Teu reino, seja com os que estão em situação de rua, seja com os que estão passando fome, sede, seja com os que estão passando pela guerra lá na Ucrânia, seja com aqueles povos, Pai,
com as pessoas que estão tendo que fugir, seja com as famílias enlutadas que estão perdendo filhos na guerra, perdendo maridos, perdendo esposas, perdendo propriedades. Por favor, Pai, se lembre daquele povo também. Por favor, livra-os daquela guerra, Pai. Se for da tua vontade, Pai, que o Senhor impeça o Putin, enfim, de fazer mais uma atrocidade, Pai, intervenha, Pai. Mas nos dê a convicção de que mesmo em face da guerra, mesmo em face de tantos problemas, o Senhor está no controle de toda a história, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Queria agradecer a todos vocês pela presença, agradecer aí pela paciência. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Bora Ler a Bíblia, seja aqui no Clubhouse ou no Instagram, sabe que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todo dia lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, já está mais que convidada, mais convidado para retornar aqui, né, acompanhar com a gente a leitura. Caso vocês percam ao vivo, eu subo todos os dias no nosso podcast, no Spotify. Todos os dias, capítulo novo lá no Spotify. E a live do Instagram, o vídeo, eu subo no nosso canal também no YouTube, para a gente não ter como perder um dia sequer. Beleza, gente? Só um aviso, essa semana eu estarei viajando, estarei fora aqui da minha casa. Possivelmente possa rolar um conflito de horários essa semana em especial. Não, talvez não consiga fazer as lives no período da manhã, 7h30, enfim. Eu vou deixar avisado qualquer coisa, tanto no Clubhouse quanto aqui no Instagram. Eu vou deixar avisado quando que será o horário da leitura durante essa semana. Provavelmente será no período da noite, tá, gente? Provavelmente essa semana, excepcionalmente, será à noite. E aí eu vejo o horário se às 9, 9h30, se às 10, enfim. Beleza? Mas eu deixo vocês avisados. Valeu, gente. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana que está começando aí para todos. E até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 3. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous!